Antes de mais nada, já vou deixar o convite para todos, inclusive para quem está assistindo online, que nós temos hoje, terça, dia 31, 1, 2 e 3, foi programado pela igreja para a gente fazer um renovo, fazer uma base para 2025. Eu não vou contar o spoiler final do que vai virar esses 4 dias, mas vem coisa boa aí. O Senhor é bondoso demais conosco. A misericórdia dele nos alcança. Mas o que eu quero dizer para vocês é que vai ser uma sequência de 4 dias. A gente vai começar hoje com o primeiro dia fazendo o quê? Clamando a Deus. Eu não procurei na internet, eu esqueci. Mas eu quero que vocês entendam que clamor é como se fosse um pedido de socorro. É uma súplica. Veja, a gente não pode viver de clamor em clamor. Mas pastor, todas as terças 15 tem clamor. Porque todas as terças 15 a nossa igreja, Jesus, Ministério da Graça, ele vai estar clamando por misericórdia, por um socorro urgente. É o dia da SAMU, é o dia que a gente vem colocar aqui aos pés de Cristo algo impossível. Senhor, a morte já foi decretada, mas a igreja clama pela vida. E o nosso Deus é o Deus que atende. Senhor, a prisão da criança, mas o clamor da igreja retirou Pedro. Mas não retirou Pedro por uma fuga, porque Deus não é Deus de fuga. O nosso Deus não é Deus de descaminho. O nosso Deus não faz as coisas pelas portas de baixo, nem de qualquer jeito. Quando Pedro estava preso, as portas se abriram, os grilhões caíram. É para isso que serve o clamor. O clamor não é para, Senhor, eu clamo para que tu... Não, clamor é uma coisa que você precisa. Não tem mais saída. Pedro estava preso, com 2 de cada lado, 3, 4 jogos de porta. Quantos soldados não estavam olhando para Pedro e dizendo: se esse cara sair daí, eles vão me matar lá. Romano matava por qualquer coisa. Se Pedro sai, todos os soldados serão passados no fio da navalha. Você acha que alguém piscava? Mas a igreja estava em clamor. A igreja estava em oração. De portas fechadas. Aqui é outra coisa. Nós não fazemos o clamor. Não. O clamor é de portas fechadas. Por isso que o clamor que você coloca aqui, ninguém lê. Quem lê é você que escreve e Deus que recebe. A igreja clama e o pastor obediente leva para o monte e vai ser feito amanhã. E queima como um sacrifício perfeito para Deus. Porque mais do que o teu clamor aqui, estão horas e horas de joelho, horas e horas da igreja clamando. Então quando você tiver alguma dúvida, você lembra que o mesmo Deus que soltou Pedro, que ressuscitou Jesus, que fez Pedro caminhar sobre as águas, que ressuscitou Lázaro, é o mesmo Deus que está contigo hoje. Você tem que entender quem é Deus. A pastora falou de uma maneira muito... nós pregávamos isso no domingo, nós pregamos isso nos últimos 3 meses. É preciso que você entenda quem é Deus. Porque quando você entende quem é Deus, você entrega teu coração por inteligência. Qualquer ser humano que tem uma cognição básica, num QI de símil, que é de 80 a 90, quando entende quem é Deus, ele entrega o coração. As pessoas que não entregam o coração a Deus, ou não foram escolhidos, ou ainda não entenderam quem é Deus. Nada nesse mundo consegue suprir o tudo. Pastor, eu gosto de tudo. Mas eu gosto de carro. Deus é tudo. Eu gosto de alegria. Deus é tudo. Eu gosto de paz. Deus é tudo. Eu gosto de família. Deus é tudo. Deus não é um pedaço. A gente tem que começar a entender que Deus é dono do ouro e da prata, mas foi Ele que criou a vida, o mundo, as leis da física.
Ele é o Criador. Ele é o Alfa e o Ômega. Ele é o início, o meio e o fim. Quando você entende isso, você diz: opa, por que eu vou me contentar com um pedacinho? Por que eu vou me contentar com uma migalha? Se o meu Pai é o dono de tudo e me convidou para sentar na mesa. Então, quando a gente começa a entender, a gente entende para que serve o clamor. Por isso que eu digo, hoje, no final do clamor, coloquem o clamor, o de vocês, óbvio, mas coloquem para os outros. Deus se agrada, Deus nos manda orar pelas pessoas. Amém? Amém. Em Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei, e anunciarei-te coisas grandes e firmes que não sabes. Profetiza essa palavra para a tua vida em 2025. Clama a Deus. E 2025 vai ser um ano surpreendente da maneira divina. Mas pastor, eu fui lá, coloquei a Deus, clamei, e os primeiros 15 dias você não entendeu. Mas antes, como a pastora mesmo pregou muito bem, antes de Deus entregar as bênçãos, Ele precisa tirar as maldições. Não estou entendendo, pastor. Você pega uma vasilha suja e coloca água limpa? Você pega uma casa suja e coloca uma mobília limpa? Primeiro você limpa. E quando Deus está te limpando, está doendo. Quando Deus está arrancando a erva daninha e o ancinho, está doendo. Quando Deus está podando a árvore para que você comece a gerar frutos maravilhosos, está doendo. Quando eu estava levando, eu esqueci o nome, ele falou: mas pastor, eu disse: irmão, isso é uma coisa até o final da nossa vida. Está na palavra, João 15. Quem dá fruto e está conectado em mim, que sou a videira, Jesus, o meu Pai vai podar para que teu fruto fique melhor. Nós seremos constantemente melhorados. E como é que Deus nos melhora? Nos ensinando. Mas a única coisa que eu clamo para vocês é que em 2025, dezembro, nós estejamos conversando sobre novos problemas. O que mais me traz tristeza é ver os irmãos de fé presos, correndo atrás do próprio rabo. Se entristece a mim, você imagina a Deus, que olha e diz: olha lá, mais um ano, gastou correndo atrás do próprio rabo. Não liberou amor, não liberou perdão, só serviu para quem lhe agradava. E Deus dizendo: irmão, ama, perdoa e serve. Para quem? Para todo mundo. Jesus falou: servir e amar a quem a gente gosta, até os ímpios fazem. Qual é a diferença do ímpio para nós? Sermos diferentes. Então agora eu clamo ao Espírito Santo que Ele coloque no teu coração 5 pessoas que tu vai clamar, que na tua visão de mundo não merece. Porque é óbvio, quando eu falei para você no final, você vai aqui colocar, você já pensou: vou colocar na minha mãezinha querida, que eu amo de paixão. Vou colocar um pedido especial para aquele tio, padrinho, que é maravilhoso, que sempre me deu presentes maravilhosos. Não. Que o Espírito Santo inunde agora o teu coração com as pessoas que tu precisa perdoar e liberar perdão, e nada melhor do que tu orar por elas. Mas eu te desafio ainda mais, eu não, o Espírito Santo. Além de tu colocar aqui nos primeiros 3 dias do ano, você ore por elas, pelo menos 5 vezes por dia. Porque a gente tem que domar a nossa carne. Como é que a gente doma a nossa carne? Fazendo o que a gente não gosta, não fazendo o que a gente gosta. Como é que a gente se aproxima de Deus? Cumprindo o que Deus pediu. E o que Deus pediu? Para a gente amar, servir e perdoar. Quem? Eu vou dar uma dica para vocês. Quem Ele colocar na tua frente. Eu estava conversando com Deus e dizia: Senhor, eu já entendo que não é para mim colocar a mão em todos os lugares. Isso é uma coisa que a gente tem que saber.
o profeta de Deus, o filho de Deus, tem que ter a sabedoria de saber quem a gente ora, quem a gente não ora. Me prova, pastor. Tanque de Betesda, Jesus curou um, não todo mundo. Jesus não veio e disse: o mundo está curado. Ele não podia fazer isso? Jesus, inclusive, não curava em Nazaré. Por quê? Porque lá eles não gostavam dele. Então a gente tem que ter discernimento onde é que a gente vai curar. O que eu combinei com Deus? O que eu entendi com Deus? Se cair na minha frente e pedir oração, é para orar. Que vocês tenham esse discernimento. E é isso que eu peço hoje para o Espírito Santo, para que Ele dê 5 pessoas, para que vocês orem os primeiros 3 dias do ano. Nada melhor do que começar um ano fazendo algo diferente. Amém. Nós temos que fazer um clamor constante, pastor, e a partir da próxima terça-feira a gente começa. Pelos políticos brasileiros. Que Deus invada a política. Que os políticos sumam dos púlpitos, mas que a fé do cristão modifique. Porque é para isso que a gente serve, para orar. A gente não serve para botar político aqui. Nós temos que fazer uma oração constante para que os professores comecem a ensinar essas crianças matérias, não ideologias. Nós temos que estar atentos, vigilantes, mas a gente tem que começar a clamar por coisas importantes. A gente tem que colocar o nosso pedido? Temos. A gente tem que colocar a oração do pai, da mãe, do tio, da tia? Temos. Mas a nossa igreja veio para esse lugar, pastora, para a gente ser mais. E mais é pensar no país. E mais é pensar nos nossos governantes. Porque quem nos governa, prefeito, governador, presidente, é com a permissão de Deus. E como é que a gente vai mudar isso? Com o clamor. É para isso que serve o clamor. O que Esther fez quando o rei disse: já era, vamos passar todos os judeus na navalha? Se revoltaram contra o mundo? Se fizeram de vítima? Porque hoje o que o evangélico mais faz, se joga no chão e fica lá: ninguém gosta de mim. Irmão, a gente veio para o mundo para ninguém nos gostar. A gente veio para o mundo para ser apontado, humilhado. Se você está recebendo aplausos do mundo, está errado. Se o mundo te ama, será que Deus está feliz? A gente não veio para esse mundo para agradar. A gente veio para esse mundo para trabalhar para Deus. Então a gente tem que começar a clamar por coisas importantes. Porque Esther, o tio dela, se humilharam perante Deus, jejuaram, oração em clamor do povo inteiro. E o que aconteceu? A forca que era para eles foi para quem criou. Nós temos que mudar esse negócio dos evangélicos entregarem os púlpitos para os homens do mundo e endeusarem pessoas. Lugar de púlpito é lugar de Deus. Lugar de igreja, quem manda é Jesus Cristo. E para a pessoa falar aqui, ela tem que estar com Deus no coração. Os filhos de Deus têm que começar a fazer as coisas para Deus. E aqui que está a grande diferença. Na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Salmos 18, 6. A ele clamei com a minha boca e ele foi exaltado pela minha língua. Salmos 66, 17. Os filhos de Deus têm que começar a entender a importância de clamar, jejuar e orar. Para vocês que são novos, eu gosto sempre de deixar o alerta. Oração é importante. Orar constantemente, inclusive, é um pedido. Só que se você orar errado, você não vai receber. Também é a palavra de Deus. E nós vamos ver essas com mais detalhes durante os próximos 3 dias. Mas de nada adianta a gente ficar fazendo clamor para benefício próprio.
De nada adianta a gente ficar fazendo oração do me dá, me dá, me dá. Jesus falou, repetir que nem os ímpios. Não é para isso que a gente serve. É muito importante a gente orar o Pai Nosso, porque o Pai Nosso nos ensina a orar. Que seja feita a vontade do Pai, assim na terra como no céu. Eu já começo a encerrar, pastora, mas eu faço uma pergunta para vocês. O clamor que você chegou aqui hoje pedindo, era a vontade do Pai ou era a vontade da tua carne? A gente tem que entender que quando a gente coloca o nosso coração em Deus, a nossa vontade de clamar, a nossa vontade de orar, começa a refletir a vontade dele para nós. Agora, me conta uma coisa, se Deus pega o meu coração e coloca uma vontade, um desejo, eu olho para cima e digo, Senhor, é para mim servir para os teus filhos, me manda saúde, me manda prosperidade, me manda entendimento, me manda conhecimento, me manda obediência, me manda Espírito Santo, me manda... Você acha que ele não vai entregar? Do outro lado a pessoa só sabe dizer, Senhor, me dá um carro, me dá um carro, me dá uma casa, me dá uma casa, me dá dinheiro, me dá dinheiro. Então que o primeiro clamor da tua vida hoje, nos primeiros dias do ano, seja, Senhor, me dá um entendimento, assim como a pastora falou no início. Da onde tu me quer? Senhor, me dá um entendimento. Qual é a minha função no teu reino? Senhor, me dá um entendimento do que eu sou no corpo de Cristo. Porque o corpo de Cristo ele é completo quando tem olhos, boca, nariz, pé, mão, braço. Todo mundo quer ser boca. Todo mundo quer aplauso. Mas nem todo mundo quer trabalhar. Que a gente tenha um entendimento de trabalhar aonde Deus nos quer. Porque todo mundo que faz o que Deus quer, alcança a graça. E às vezes, pastor, eu vou te dar um segredo. Às vezes as pessoas até lutam, batalham, gastam e dedicam milhares de horas para conseguir algo que é da carne. Sei lá, vamos dizer que a pessoa vai lá e batalha até ser levita. E quando chega lá, além de ser uma tormenta, é uma dor, porque Deus não queria ela lá. Ou não naquele momento, mais para frente. Que a gente comece a entender os tempos de Deus. Porque Deus nos conhece e às vezes Ele diz, não é a hora, meu filho. Espera mais um minuto. Espera mais um ano. Você diz, Senhor, mas está me doendo. E Ele diz, aproveita a caminhada. Quem acompanha o ministério sabe que em setembro eu comecei a falar. Aproveitem a caminhada, porque o que Deus me mostrou em janeiro, eu já estou com saudade de vocês. Deus sabe o carinho especial que eu tenho por esse lugar e por cada um de vocês. E lá em setembro eu estava com a fã de eu quero. E Deus disse, na hora que chegar, tu vai dizer, caraca, hoje eu queria estar lá, hoje é quarta, hoje é quinta, hoje é terça, tem clamor, eu queria estar lá às 15, escutando, louvando. E Deus vai dizer, não, agora tu vai estar aqui. Eu vou atingir o objetivo. Mas esse momento fica gravado. Amém. Que a gente comece a curtir o nosso momento. Pastor, mas José tinha que curtir a cadeia. Depois dele entregar, ele ainda ficou mais 2 anos lá. Você imagina se ele fica 2 anos remoendo. E aí quando o cara vem para salvar, ele diz, seu ingrato! Ele diz, então fica aí mais um tempo, Zé. Nós estamos aonde Deus nos quer. Amém. Aleluia. Você sabe, você tem entendimento de que não importa onde você estiver, Deus sabe onde você está? Deus sabia que Davi estava no pasto. O pai apresentou 6. Ele disse, não é nenhum desses, é outro, chama outro. José estava esquecido na cadeia. Aleluia. Mas na hora certa, ele foi alçado. Amém. Que a gente tenha a firmeza de estar no lugar certo. Aleluia. Dando glória a Deus. Fazendo o que nós temos que fazer. Porque no momento certo, Deus vai nos honrar. A honra é dele. O poder é dele.
A glória toda é para Ele. Aleluia. Mas você vai estar pronto para no momento certo sair da cadeia, sair do pasto, levantar e dizer: Senhor, eis-me aqui, usa-me. E aí Ele vai olhar para você e vai dizer assim: mas eu posso te refazer? Você vai dizer: me refaça. Porque somente Deus quebra, e quando Ele refaz, você está mais perfeito. No mundo, quando você quebra algo e cola, fica imperfeições. Deus, quando te moe, te transforma em algo novo, nova criatura você é, melhorada, mais santa. Que o Espírito Santo de Deus nos dê essa tranquilidade de viver os momentos bons e os que a gente não entende. Porque quando você chega e olha para cima e diz: tá certo, a tormenta está ali, lá estão os caluniadores, lá querem me fazer mal, mas aqui na sombra do Onipresente, aleluia, glória a Deus, aqui na sombra do Onipotente, aleluia, Jesus, oh Espírito Santo, aleluia, eu vivo na proteção. aleluia, glória a Deus. E não importa quanto barulho o vento faça, ou quanto o mar balance o barco, eu durmo em paz, porque eu sei aquele que me guarda nunca descansa. Amém, pastora? Amém.